Acho que ficou legal. Esperar a galera entrar. Ai, ai. Vocês esqueceram de mim? Cadê vocês? Paula. Paula primeira. Vem, Paula. Essa Paula. Tá chegando primeiro várias vezes agora. Quero ver se vai ter comentário. Fala alguma coisa aí pra mim. Mostra aí se o áudio tá bom, se o visual também tá tudo legal. Olha meu vestido ficando folgadinho. Olha que coisa boa. Ai, que coisa boa. Aê! Hoje tá de boa. Hoje eu consegui ver o comentário, porque semana passada, meu pai. Boa noite, Yaya. Ai, que bom, que bom. Ah, essa Flávia de Oliveira é Flávia, minha colega de rede? Não tá sem foto. Boa noite, Clau. Ai, gente. Quase que eu não dou conta dessa live de hoje, viu? Porque agora eu tenho que dar conta diariamente de colocar coisas na Quilombo Longa. E tenho que estudar o Papo de Preto também. E aí não é fácil, né? Sozinha. Mas quando a nossa organização crescer, tiver mais pessoas agregadas, aí com certeza eu sei. Ai, de Minas Gerais. É porque eu tenho uma amiga aqui, colega aqui de rede, que também é Flávia Oliveira. Teófilo Otoni. Só passei por lá. Já fui em BH, Formiga, Divinópolis. Divinópolis eu fui 2 vezes. Eu gosto muito de Minas. Gosto assim, da cidade mesmo. Do povo também. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço em Minas. Antigamente, né, era um lugar que eu dizia que se eu fosse morar fora da Bahia, eu moraria em Minas Gerais. Mas eu acredito que agora eu só saio da Bahia para morar em algum país africano. Nigéria, Senegal, sei não. Mas morar em outro lugar não tenho mais vontade não. Já tive vontade de morar em São Paulo só por conta de trabalho, né? Mas Chernobyl não é pra mim não. E quando eu fui em São Paulo, eu disse, rapaz, até os pretos de São Paulo são brancos. Eu achei o povo assim muito claro. Menina, acho que eu não tomo sol, né? Acostumado com a pretaiada aqui da Bahia, porque aqui tem preto, viu? Não tem preto é aqui. É 88% da população, se eu não me engano, de pretos e pardos. Aqui tem muita opção. A negrada aqui é forte. Infelizmente está a maioria cooptada, né, pelo cristianismo, pelos partidos de esquerda e direita, né? Um povo que não conhece a sua história, a sua cultura, fica preso. É isso. Mas a gente vai mudar a história. Com certeza. Deixa eu ver, acho que eu já vou começar. Quase que eu não dou conta. A partir de amanhã, vocês não esqueçam, né, que a live de terça-feira, toda terça-feira, é no Instagram da Quilombo Longa. Quem não curtiu ainda o Instagram da Quilombo Longa, vai lá e curte. Amanhã vai ter uma live com o tema Educação Preta e Espiritualidade Africana. Para poder direcionar um pouco as coisas, porque algumas pessoas que veem que a primeira unidade da Quilombo Longa, a primeira unidade didática da Quilombo Longa é sobre Exu, é sobre orixás, ficam meio chocados, porque isso nunca aconteceu. Você nunca viu uma escola formal, uma escola que trabalha com ensino formal.
trabalhar com os orixás. Boa noite, Araciara. Ai, obrigada. Tá lindo mesmo o Instagram da Quilombo Longa. Tá lindo. Não sou eu que faço não, viu? Aqueles posts ali eu peço, porque eu sou um analfa digital. Não sou boa com coisas digitais. E aí, quando a gente não sabe, a gente tem que procurar pessoas que estão do nosso lado, que sabem fazer. Não é isso? E é isso que eu faço. Eu sou... Minha parte é mais a questão didática. Eu que planejo as aulas, eu que faço o material didático. Mas fazer aquelas coisinhas bonitinhas, digital, design gráfico, não sei nem para que lado vai. Sou péssima nisso. Um dia, quem sabe, eu aprendo. Ai, ai. Então, bora começar. Porque eu acho que também porque eu demorei, né, e não botei o tema, as pessoas podem ter achado que eu não ia fazer live hoje. Ah, sim. Sim, que as pessoas que estão me ajudando, eu só tenho a agradecer. Porque, ai de mim. Aliás, ninguém consegue fazer nada, principalmente quando é comunitário, sozinho. Ninguém consegue. Né? Coletivo já diz tudo, é pessoas fazendo. E aí eu não vou conseguir fazer sozinha. Cada um usa aquilo que sabe fazer para poder ver o negócio render, não é isso? Oi, Pati! Vamos lá. Aí eu tenho que mandar até o código postal das pessoas que compraram camisa que eu já postei. Postei sexta-feira, esqueci de mandar o código. A camisa da Quilombo Longa ainda tá à venda, viu, gente? R$30, 2 por 50. Agora, se a pessoa for de fora, eu tô pedindo R$35 o frete. Porque tem frete de 31, frete de 37, ainda tem embalagem que é R$6 e pouco. Eu ainda pago o Uber pra vir pra lá. Eu fui postar uma camisa pra Mato Grosso, não consegui postar porque tava de R$75 por causa da distância. Pense, 2 camisas, R$75. Mas a pessoa que comprou depositou a diferença, que disse que quer as camisas dela. Eu fico muito feliz por isso, né? Não só porque a pessoa quer a camisa, mas porque quer ajudar o projeto. Isso é ótimo. Tá certo, Thay? Tá bom. Eu vou... Teve pessoas que me pediram camisas mais escuras. Eu queria explicar que eu não coloquei camisa escura, porque se você vê aí a RBG atrás de mim, é vermelho, preto e verde. Essas cores não vão ressair em camisas escuras. Não vão ressair. Então tem que ser na branca para ficar bem visível mesmo. Porque se vocês verem o slogan da Quilombo Longa, é uma aldeia com as cores da RBG, vermelha, preta e verde. E no meio tem uma aia, o símbolo Adinkra. Então eu não tenho como fazer em camisa escura, senão não vai ressair. Né? E é o slogan mesmo, tudo que a gente fizer da Quilombo vai ser aquele slogan. E esse slogan foi inspirado num quadro de Fernando Bernardes. Que quadro lindo, chama Aldeia. Muito bom, ele fez para uma amiga minha. Eu vi o quadro dessa amiga, não aguentei, pedi autorização para fazer. E aí eu fiz, não sei se está dando para vocês verem, eu fiz em EVA, porque eu não sei fazer nada digital. Eu fiz em EVA ali, tá vendo ali? E aí, quando eu fizesse em EVA, eu procurei alguém que fizesse digital. Eu não sei fazer. E aí eu mandei para a pessoa que faz minhas coisas digital. E aí a pessoa fez daquele jeito que tá no perfil, tanto do Facebook como do Instagram. Tá lindo, né? Tá muito bom. Eu não sei fazer nada digital, só sei fazer artesanal. Sou pró. Eu sou pró de educação infantil, alfabetização, é o que eu gosto de fazer, então eu só sei fazer essas coisas, sabe? Vamos lá. A nossa live de hoje é: nossos problemas devem ser resolvidos por nós. Eu tava pensando sobre isso hoje. Eu tô maratonando os filmes da Marvel. Eu gosto desses filmes assim que tem uma sequência, né, que tem aquela cena escondida no final e tal. Aí eu tava em Pantera Negra, assisti Pantera Negra hoje.
E aí tava pensando sobre isso, sobre a soberania de uma nação. Ela não recorre a outras nações para resolver seus problemas e nem admite que outras nações interfiram nos problemas dela, né? Como a prepotência de vários países imperialistas, que foi até com isso que fizeram a... Oh, meu Deus, a minha cabeça é péssima. Tratado de Berlim, alguma coisa assim. Aquele que eles que dividiram o continente africano, um pedaço para cada um. E aí o que acontece? Eles procuraram o direito de intervir, de explorar a nação, as nações africanas, cada país imperialista com um pedaço do continente. E aí quando você assiste Pantera Negra, você vai ver que tem... as pessoas criticam muito algumas coisas que acontecem no continente. E aí aquele duelo que tem entre T'Challa e N'Jadaka, com certeza, se fosse verdadeiro, ia ser tratado por outras pessoas como se fosse uma coisa ruim. Porque nós estamos muito europeizados e a gente acredita que as leis corretas são essas leis. Uma das coisas que a gente tem um tabu, um certo tabu, é a poliginia, né? O casamento entre várias pessoas, um homem com várias mulheres, ou uma mulher com vários homens. A gente não entende qual é a ideia deles, a gente não vive dentro daquele contexto e a gente condena sabendo que a gente vive num contexto em que há um casamento monogâmico só no papel, porque a maioria das pessoas traem, é isso? Mas quando o país é soberano, ninguém tem que interferir, por mais que na sua nação seja diferente. Eu lembro de uma cena da série, deixa eu ver se eu lembro da série, uma série que tem um presidente, é porque tá em inglês, Survival, ai minha gente, pelo amor de Deus, é sobrevivente designado, é aquela coisa, a pessoa tem um evento, fica uma pessoa separada, que é o sobrevivente designado. Se acontecer alguma coisa com o presidente, essa pessoa assume. E aí nessa série, tá na Netflix, eu não sei falar porque tá em inglês, né? Mas é sobrevivente designado, né? A tradução. Em uma das cenas, ele vai criticar o casamento de uma nação com meninas que são de menor. E aí, isso, mas é porque eu não sei falar inglês, Yaya. Eu sei que o nome é esse aí, mas quem estiver vendo a live pode ver aí o comentário de Yaya, que é esse nome aí. Eu não sei falar. Eu sei que é sobrevivente designado. E aí o que acontece? Ele vai tentar falar mal desse país, né? O presidente dos Estados Unidos, dizer que como é que pode se casar com uma menina de 16 anos, que isso é pedofilia. E aí a representante do país, síndrome da branquidade, diz pra ele que é pedofilia no país dele. Mas quantas coisas acontecem no país dele, inclusive prostituição com crianças, e ele não dá conta. Quantas dessas meninas, adolescentes, inclusive aqui no Brasil, são colocadas na prostituição e o país não dá conta disso. Não quer dizer que tal país está certo e o outro está errado, ou que os dois estão errados. Quer dizer que no seu país, quem se mete é as pessoas do seu país. O seu país tem que ter soberania para tratar das suas coisas. Ninguém tem que meter a mão, sabe? Nas suas coisas, quem tem que se envolver é você, sabe? É muito perigoso a gente permitir que outra pessoa vá lá e queira colocar leis, porque a gente não sabe até que ponto essa pessoa está envolvida emocionalmente, positivamente ou negativamente, entendeu? Então é sobre isso, mas eu só coloquei isso como introdução para a gente falar sobre isso.
e que é uma frase de Malcolm, né? Que nossos problemas precisam ser resolvidos por nós. E aí eu vou ler os apontamentos que eu fiz pra gente ir discutindo e vocês falem também, viu? Não me deixe falar sozinha não, porque eu sou bocuda, eu falo mesmo. Para nós, povo preto, confiar no Estado é muito perigoso. Quando recorremos a ele para resolver nossas coisas, estamos dizendo que confiamos em suas instituições. Mas apesar da Constituição dizer que somos todos iguais perante a lei, que eles falam que independente de raça, de credo, né, independente de qualquer coisa, somos todos iguais perante a lei. A proteção do Estado só alcança brancos e seu patrimônio, e a violência do Estado só alcança a população preta. Isso é muito sério, porque a gente tende a confiar nas instituições, porque a gente vive dentro de uma sociedade que diz pra gente, desde a educação infantil, que nós somos cidadãos, que vivemos numa democracia, que as leis é para todo mundo e que a justiça, que os três poderes estão aí para julgar as coisas, fazer acontecer e tal. Mas a gente sabe que é mentira. E a gente tem que sair dessa bolha de alienação, porque senão a gente fica o tempo todo achando que pode recorrer ao Estado. E é isso que faz com que pessoas se filiem a partido tal, achando que estando dentro desse poder vai fazer alguma coisa, né? Vai conseguir mudar alguma coisa. As pessoas acham que o Estado só é assim porque nós não somos maioria. Mas o buraco é muito mais embaixo. Muito mais, né? Se o Estado, por exemplo, fosse laico, o cristianismo não estaria norteando os processos institucionais e o candomblé não seria perseguido. Eu vi hoje alguém falar que o Estado era laico. Eu não me lembro sobre o que foi a postagem. E aí eu dei risada, né? Que laicidade é essa? Inclusive, quando eu fui candidata, eu defendia que se o Estado protege tanto o cristianismo, eles têm que proteger também o candomblé. Quando eu era candidata, eu tinha essa ilusão de que era possível fazer alguma coisa dentro do Estado. Eu sempre dizia que faria projeto de lei para que as mesmas verbas que vão para igrejas também fossem para os terreiros. Mas é tudo ilusão. Tudo ilusão. O Estado não é laico. Você vai ser julgado, você tem que jurar em cima da Bíblia. Você chega na instituição, tem uma cruz, ou tem uma foto de Jesus, do Jesus que eles acreditam, né, que é branco do olho azul, porque o cristianismo é branco, né? Com certeza, o Estado laico é lenda. O Estado é ladrão. E aí, a gente que trabalha em escola, vê que desde pequenininho as crianças aprendem, as crianças são cristianizadas demais, sabe? As pessoas supervalorizam o cristianismo nas instituições públicas, qualquer uma, entendeu? As pessoas se chocaram com o Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele abriu a boca para dizer que ia cristianizar o Estado, mas o Estado sempre foi cristianizado. Inclusive, Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio, ele só começou a ter poder no governo do PT, quando ele foi nomeado ministro. E o PT, quando estava no governo, deu muita verba para a igreja evangélica. Pesquise. Sabe, a igreja evangélica cresceu muito, porque quem está no Estado não está preocupado com nada. Eles sabem que a sociedade é cristianizada, que a igreja evangélica tem poder na sociedade. Então, eles precisam dos evangélicos. Essa semana eu vi até uma reportagem dizendo que os evangélicos tinham muito poder e que a esquerda devia se unir aos evangélicos. E aí eu disse, o mesmo evangélico que pega o dinheiro de dízimos e ofertas, financiam quem está no poder, financiam tráfico, financiam um monte de coisa para destruir a vida do povo que dá o dinheiro para ele na igreja. Sabe? E que depois se apresenta como salvadora.
Porque quando o menino é cooptado pelo tráfico, a igreja vai e entra como a salvadora dele, né? E cria instituições, ONGs para poder cuidar daquele menino e tal. Mas ela tá junto, ó, de quem promove tudo que acontece. Ela tá junto. É tudo ilusão, sabe? Se o Estado fosse justo, não haveria tanta desigualdade e violência. Não existe justiça no Estado. O Estado, ele é comandado por brancos, por empresários, por gente que tem dinheiro. Combo da desgraça, Bolsonaro, pandemia e bancada evangélica. Não é só eles não, viu? Se a gente fala em desgraça, tem muito branco para entrar no pacote. E aí o que acontece? A gente fica acreditando que é possível. Ai, de nossas vidas, se não fosse o SUS, vamos defender o SUS, eu sou o SUS, não sei o que é do SUS. Aí quando você vai pro SUS, é a única coisa que o pobre tem, mas porque o preto não aprendeu a organizar a sua vida em torno de uma saúde preventiva. A gente vive em torno de uma saúde alopata, assim, enche de remédio, vai para médico fazer cirurgia, fazer isso, fazer aquilo, não cuida daquilo que realmente deveria ser necessário, que é a alimentação, que é o exercício, que é uma boa vida, um bom viver, é a vida sem tanta correria, tanto estresse. Boa noite. E aí a gente vai confiando nas instituições como se a gente dependesse delas para tudo na vida. Eu também já pensei assim, sabe? Quando fechou as farmácias populares eu quase enlouqueci, né? Porque eu pegava meu remédio na farmácia popular e aquela coisa toda, e a gente não pensa que como seria maravilhoso se a gente não dependesse de farmácia. Até porque o remédio que cura uma coisa destrói outra, pode reparar. Então a gente vive para enriquecer a indústria farmacêutica, que também faz lobby no governo, no estado. Entendeu? Você acha que essas vacinas todas aí, quem que tá lucrando? Menina, aqui tem muriçoca, viu? Aqui tem sindicato de muriçoca. Eu já matei tanto aqui, não sei se vocês reparam, eu tô aqui fazendo aula, daqui a pouco... Porque aqui tem rio, tem 2 rios, tem muito mato, então muriçoca, misericórdia, eu nunca vi. Tem alguns lugares que é pernilongo, né? Aqui é muriçoca. Vamos lá. Malcolm dizia que se o branco não pode limpar sua casa, não deveria ter uma, e esta deveria ser queimada. O Estado é a casa do branco. O Estado é a casa grande, né? E todos os pretos que queriam liberdade jamais recorreram à casa grande. Antes, punham fogo nela. A gente precisa entender isso porque muda de nome, muda de espaço, mas a estrutura é a mesma. O Estado é a casa grande. E o preto que queria liberdade nunca recorreu à casa grande, porque a casa grande é a violentadora do preto. Então o preto que quer liberdade, ele botava fogo na casa grande, ele fugia, ele queria distância. E a gente não entende que o Estado é a casa grande, quer ficar perto dela, quer recorrer a ela, quer pedir a ela. Sabe? Quando morre alguma pessoa, vai gritar, pedir para não acontecer mais. Vai para lá para frente do quartel, pedir para a polícia não matar mais. É maluquice. Você está pedindo a quem te violenta para parar de te violentar? Em vez de impor custo a ele e querer distância dele? Sabe? A gente precisa mudar a forma como a gente vê, como a gente pensa. Vamos lá. A maior prova de nossa escravidão mental é quando confiamos no Estado para suprir nossas necessidades ou resolver nossos problemas. A gente fica pensando que tudo na nossa vida a gente depende do Estado. E sabe o que acontece? Chega uma época dessa de pandemia, porque nós estamos num país que não é nosso, gente. Eu não estou falando de qualquer estado, eu estou falando de um estado que foi construído em cima da violência sobre o nosso povo. Eu não estou falando do estado de um país autônomo africano onde nós somos cidadãos daquele país. Entendeu? Eu estou falando de um estado genocida. O Brasil não é o nosso país, não nos ama, eles querem mais que a gente se lasque. E aí,
Essa questão, menino, eu vou lhe dizer, não vejo a hora de achar esse estofador para consertar minha cadeira. Eu comprei a cadeira para 150 quilos e soltou aquele negocinho que roda embaixo. E eu não tô conseguindo mais usar, infelizmente. Aí fui falar da cadeira e me perdi de onde eu estava falando. A gente acredita que o Estado é responsável por suprir tudo na nossa vida. Aí chega uma época de pandemia, a gente espera que o Estado resolva. Aí o Estado, para conseguir eleição, porque ano passado foi ano de eleição, libera um auxílio emergencial de R$600, que é uma merda. Porque R$600 não dá pra nada na vida, principalmente se a pessoa não tiver casa própria, pagar aluguel. Se ela tiver que pagar luz, internet, pagar transporte, ela tá lascada, porque R$600 não dá pra nada, né? Aí ganha R$600. Qual é a pessoa que vai parar de trabalhar? Ninguém. Não tem autonomia nenhuma, porque precisa de dinheiro, esperou pelo Estado. Aí as ONGs começam a juntar para doar cesta básica. Como se aquelas pessoas só dependesse de comer nessa época. Nessa época piorou. Mas nós vivemos num país tão injusto que tem gente precisando de comida o tempo todo. E não tem. E a gente, se pensasse em autonomia, estava buscando meios, estratégias de nos organizar para que ninguém precisasse de cesta básica. Para que todo mundo tivesse autonomia. Para que quando vem o tempo ruim, a pessoa tenha assistencialismo, é isso mesmo. É assistencialismo. E a gente está tão acostumada ao assistencialismo do Estado que até a nossa forma de tratar com os nossos, de curar os nossos problemas é assistencialismo. A gente nunca pensa em autonomia, a gente sempre pensa dentro dessa caixa que nos ensinaram, sabe? De dependência. Sempre dependência, nunca autonomia. E isso é horrível, sabe? O Estado, composto por uma maioria branca, apoiado por leis brancas, jamais nos julgará de forma justa. E a gente ainda não entendeu isso. Não há justiça quando quem te julga é o seu inimigo. Pense aí. Você passa por um problema com uma pessoa e quem vai te julgar é alguém que não gosta de você. Você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai botar você na cruz. Receber migalhas. É isso mesmo, receber migalhas. Nossa luta não é para viver num mundo perfeito, mas para sermos autônomos. Nosso povo também comete erros, mas esses erros devem ser julgados por nós e não pelos nossos inimigos. É aí que a gente vai começar a entender as coisas. Eu já falei com vocês aqui uma vez sobre a história de O.J. Simpson, né, que foi julgado por ter matado a esposa e a maioria do júri era de pessoas negras. E o júri absolveu O.J. Simpson. Uma dessas juradas foi entrevistada e perguntaram para ela se ela votou pela absolvição porque ele era negro. E ela disse com a cara mais limpa do mundo, e eu faria o mesmo. Toda a minha admiração. Ela disse, sim, eu votei pela absolvição porque ele é negro. Porque vocês, brancos, nos matam todos os dias e ninguém julga vocês. Vocês não são presos pelas coisas que vocês fazem com a gente. Então, quando nós temos a oportunidade de salvar um dos nossos, sendo julgados por vocês, a gente tira ele de lá. Tira ele da mão de vocês. Eu achei isso incrível. Sabe? Tá na Blackflix. Tem uma na Blackflix, tem uma na Netflix, a série sobre O.J. Simpson. Isso é você ter uma consciência racial fora do comum. Porque você começa a entender que o Estado tá fazendo desgraça com você todos os dias. Então,
Se algum dos seus for entregue ao Estado e você tiver a oportunidade de tirar ele da mão do Estado, você tem que fazer isso. É por isso que é um absurdo quando acontece alguma coisa como essa fofoca que saiu sobre o Nego do Borel e sobre outros homens. Não tô julgando eles por serem palmiteiros, são palmiteiros mesmo, sabe? Eles estão pagando o preço, mas a gente não tem que ficar metendo um pau e dizendo que ele realmente é violentador. Primeiro, a gente não tem nem prova, e a gente parte do pressuposto que a mulher é sempre branca, é sempre a vítima, porque é histórico isso. Pintar o homem preto como um violentador e a mulher branca como vítima. Isso é histórico. Então, eu não estava ali defendendo o Nego do Borel palmiteiro. Eu estava ali defendendo homens pretos. Porque homens pretos, historicamente, são, independente de provar que sim ou que não, julgados como se fossem estupradores. Ninguém nem quer saber a prova. Se a mulher branca falou, a pessoa vai lá e acredita. Vocês assistiram o filme Marshall, com Chadwick Boseman, que ele faz o advogado Marshall, e ele vai ajudar a defender um irmão que disse a ele que não estuprou a mulher, a esposa do seu patrão, que não violentou, e a mulher dizendo que sim, e toda a cidade voltada para condená-lo. E a NAACP, né, que era a entidade preta desses advogados como Marshall para poder defender um irmão, né? E aí esse rapaz disse que mentiu porque sabia que ninguém ia acreditar nele, porque ele teve relação com ela consensual, mas ninguém nunca ia acreditar que aquela mulher branca, alecrim dourado, ia querer aquele homem. Então, para todos os efeitos, ele estuprou mesmo. Só que caiu do cavalo, que foi descoberto que não. Que ele não violentou ela, que ela ficou com medo de ficar grávida e o marido descobrir. Mas até nós que somos pretos, a gente tem a predisposição de condenar o nosso irmão sem provas. E aí uma pessoa vai me perguntar a mim, mas Manu, e se tivesse prova? Você mudaria? Eu disse não. Não mudaria. Porque as pessoas só estão condenando porque ele é preto. Você sabe quantos homens brancos estão aí violentando, fazendo desgraça e continuam com suas vidas de boa e ninguém diz nada? Ah, Manu, mas tá errado, a gente vai julgar igual a eles? Vou, porque ele é do meu povo. E eles que estão condenando, estão nos condenando todos os dias. Condena ele hoje, condena a mim amanhã. Entendeu? Porque eles são isso. E a gente precisa proteger os nossos. A gente precisa defender os nossos. A gente precisa entender que nosso povo tem que ser julgado pelo nosso povo, porque não há justiça no Estado. O Estado quer mais é que a gente se arrebente. Quantas pessoas estão encarceradas sem terem direito a julgamentos? Sem terem direito à defesa? Quantos? Quantos usuários de drogas são presos como se fosse traficante e não são? E os verdadeiros traficantes estão aí no Senado afora. Os filhos dos seus estão aí cheirando nas coberturas, usando todo tipo de droga nas boates de branco. E eles estão aí, ó, livres. Porque até o avião da FAB não escapou de traficar droga. Mas os nossos é que são chamados de traficantes e de bandidos. Então, como é que eu vou entregar? Não tem como. A gente tem que aprender a se proteger. A gente tem que aprender a se proteger. A gente tem que parar de condenar os nossos. Porque nós já somos condenados por eles. Vamos lá. Quando seu filho, isso é um exemplo, quebra uma vidraça, a do vizinho, você não entrega ao vizinho para exemplá-lo. Você paga ao vizinho a vidraça e exempla seu filho, porque você o ama e vai julgar justamente. Já o vizinho que o odeia nem vai querer saber o motivo do erro.
não dará a ele um julgamento isento. É certo isso. Todas as vezes que meu filho fez alguma coisa errada na escola, ele foi exemplado. Todas as vezes. E é por isso que hoje ele não me dá o trabalho que ele deveria dar, porque ele é retado. Mas ele hoje respeita as pessoas, é muito bem visto pelas pessoas, porque ele foi educado para ser assim. Para respeitar as leis e dar porrada em quem tocar nele. Como disse Malcolm. Mas, se eu deixar, todas as vezes que eu recebesse uma queixa de Mateus, eu deixasse que quem fez a queixa fosse exemplar ele, ia exemplar com justiça? Não ia. Quando uma mãe pegava seu filho, confiando no Estado, e levava para a FEBEM, a antiga FEBEM, eu sei porque eu ouvi a história de Roberto Carlos Ramos, quando ele conta a biografia dele, é muito interessante. A mãe levava para a FEBEM, achando que a FEBEM ia dar um jeito no menino, e a FEBEM tornava o menino um bandido. Acabava com a vida dele, com o psicológico dele, chamava de burro, de isso, de aquilo, acabava. Eu já vi isso nas escolas públicas também. Falam do mesmo jeito, esculhambam os meninos crescem sem autoestima e eles vão fazer o que as pessoas dizem que ele é mesmo. Entendeu? Porque quando você se acostuma a ser desumanizado, você passa a acreditar que você não é humano. Quando você passa o tempo todo ouvindo que você não presta, você acredita que você não presta. Isso é certo. Eu tô dizendo isso a vocês porque eu fui alienada pela igreja o tempo todo. E como eu sou essa pessoa, sempre fui assim, muito ousada, muito pra frente, muito cheia de dente, como diz uma auxiliar de classe minha. A igreja sempre me pintou como o diabo, a influenciadora. Você sabe que isso me causou um trauma. Eu passei a minha vida toda acreditando que eu era o diabo e que eu ia fazer muita coisa errada na vida. Mesmo minha oração diária pedindo que eu fosse cada dia melhor. Eu sempre quis isso, sempre quis ser melhor. Não para poder ficar tirando onda de melhor, mas porque eu penso muito assim, eu não quero para os outros o que eu não quero para mim, entendeu? E aí eu era vista dessa forma. E é triste você viver uma vida dessa, porque o seu psicológico vai pra merda. Se você não tiver uma estrutura mental muito forte, você começa a agir do jeito o diabinha necessária. Obrigado, Paula. Você começa a agir do jeito que as pessoas dizem que você é. Mas, na verdade, a visão de diabo que se tinha na época, eu era evangélica, era muito dolorosa para mim, sabe? Eu era evangélica, procurava andar certo, e como eu era muito questionadora, eu lia muito a Bíblia, e eu metia na cara de quem falava besteira, e eu dizia, não é por aí, não acreditava nesse Deus condenador, era aquela coisa toda, e aí eu passava por muitas situações. As menina, era Baal, era cada nome que as pessoas me chamavam, e isso acabava com minha mente. Então a gente, quando conhece instituições públicas de criança, a gente sabe que eles fazem a mesma coisa. Passa a vida dizendo para aquele menino. Eu não vou longe não. Quem assistiu o filme de Malcolm X, quando ele era inteligentíssimo e se tornou o líder da turma dele. E aí ele disse que queria ser advogado, falou com o professor, que queria ser advogado, e o professor disse para ele que advogado não era profissão para ele, que ele tinha que ser carpinteiro, que ele ia ser, que o bom para ele era ser uma profissão braçal, entendeu? Não que tira dignidade, mas ele disse para Malcolm que ele não tinha o direito, ele não tinha, como é que eu posso dizer? Fugiu agora. Ele não podia ser aquilo que branco era, entendeu? Só os brancos poderiam ser. E aí o que aconteceu? Malcolm olhou e disse, como a maioria dos nossos meninos olham, já que eu não posso ser advogado, e essa vida de ganhar pouco, de ficar se acabando de trabalhar, não vai me levar para lugar nenhum, então jogou para cima e foi ser um gangster, né?
Mas depois que ele entendeu quem ele era, e quando ele entendeu que todo aquele mal era promovido por brancos, ele passou a ser um advogado sem diploma, porque não tinha um melhor para defender o povo preto igual a Malcolm. O Malcolm tinha uma língua afiada, maravilhoso, sabe? Então, mas até ele ter conseguido isso, quantos não conseguiram? Quantos? Quantos os brancos já lascaram? Como ele mesmo disse, quantos daquelas pessoas, daqueles homens que ele conheceu, que podia ter sido qualquer coisa na vida, que podia ter criado tanta coisa e não pôde ser, porque foi cooptado pelo crime, porque o branco empurra os nossos para essa vida, sabe? Então, quando você diz, por isso que eu não quero contar com escola pública mais, porque quando você vê, você não aguenta, eu pelo menos não aguento, vou e falo e esculhambo mesmo. E aí eu sou mal vista porque você está defendendo os meninos, né? E aqueles meninos não merecem defesa, é assim que eles tratam os nossos. Você vê, esse menino vai crescer como? Esse menino vai crescer, o menino, a menina, vai crescer sem autoestima, acreditando que é isso mesmo, que eles não prestam, que eles não vão ser nada na vida, que eles têm que servir o branco, tem que lavar o banheiro do branco e cozinhar pro branco e pronto. E essa é a vida, sabe? E a gente é que tem que entender que precisamos das nossas instituições para defender os nossos, para cuidar dos nossos, para suprir as necessidades dos nossos. Falta 16 minutos e eu tô conversando uma banana, né? A vida em comunidade preta deve ter nossas próprias normas de conduta. Não temos que deixar ninguém colocar regras na nossa casa, sabe? Quando você lê Sobonfu Somé, você percebe que ela diz isso, né? Como é que se trata quando as pessoas cometem erros? Porque vão cometer erros sim, não tem ninguém santo aqui não, sabe? Mas quando nós cometemos erros, nós precisamos ser julgados pelos nossos de acordo com as nossas normas de condutas. Boa noite, Meg. Sabe? Porque se a gente ficar sendo julgado pelo branco, pelo nosso inimigo, por aquele que nos violentou a vida toda e que fez leis para se proteger e nos violentar, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai passar a vida inteira permitindo que eles continuem nos violentando, que eles continuem encarcerando os nossos. Como é que a pessoa grita contra o encarceramento, contra a morte dos pretos, e quando alguém aponta o dedo e diz que aquele preto fez tal coisa, a pessoa acredita? Aí é difícil, porque a gente, é uma incoerência. Se a gente entende que as prisões, tá aí, a grande maioria dos prisioneiros são pretos ou pardos, como é que a gente vai acreditar que o Estado tem alguma coisa para fazer por nós, vai julgar de forma isenta os nossos? A gente vê diariamente situações como de filhos de desembargadora, filhos de não sei o quê, esses meninos da Pituba, esses meninos de área nobre, roubando, matando, estuprando, traficando, e continua aí, ó, de boa. E aí quando é os nossos, é julgado o tempo todo, é linchado virtualmente, é preso, e a gente achando que tem que meter o malho também. Ah, eu não vou defender só porque é preto. Não, tá errado, tá errado. Você tá dando força a quem te oprime, porra. Quem te oprime um dia vai fazer isso com o seu filho, que você criou muito bem, que é um menino que anda direito, mas que mesmo provando o contrário, vai ser tratado como bandido. Então a gente não entendeu isso ainda, sabe? Não tem como a gente esperar que o nosso inimigo julgue os nossos da maneira correta. Nós precisamos também ter autonomia no julgamento dos nossos, nas normas de conduta que vai nortear as nossas relações, sabe?
Não, mas é utopia. Não é utopia. É preciso que a gente queira isso. É preciso que a gente largue mão deles, sabe? De recorrer a eles, de querer que eles façam alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Quando acontece alguma coisa, alguém roubou, fez alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é chamar a polícia. A pessoa te faz alguma coisa, você, eu vou dar queixa. Essa mesma polícia que você vai dar queixa é a mesma que te violenta. Eu passei por isso, isso é rinite atacada, os olhos coçam. Eu passei por isso quando minha casa foi invadida. Eu fui na delegacia da queixa, a polícia veio aqui, não resolveu nada. Passou um tempo, a própria polícia invadiu minha casa. Vocês estão vendo que eles não vão dar sossego pra gente. A gente tem que perder essa ilusão de que a gente pode confiar neles. Eles não resolveram, um dia eles foram dar batida por aqui, minha casa em cima ficava tudo apagado, né? Porque eu não ficava em cima, só ficava embaixo. Agora que eu fico em cima porque embaixo eu deixei pro projeto. E aí ficava tudo apagado, eles podiam pensar que alguém tinha se escondido lá. Mas se eles batessem na porta, pedissem para olhar, era uma coisa, mas não. Invadiram, sabe? Arrombaram a minha porta. E eu fiquei revoltada com isso, mas eu não vi na hora. Quando eu fui dormir, que eu vi a porta arrombada, e depois eu soube que não foi só minha casa, teve outras casas. Eu passei uma semana sem dormir com medo. Sabe? Então, por que você, quando acontece alguma coisa com você diz, eu vou dar queixa na polícia? Se essa mesma polícia é aquela que te violenta. O Estado não está do seu lado. O Estado não está do nosso lado. Outra coisa, é muita branquice acontecer alguma coisa com a gente e a gente dizer, vou processar. Sabe? Carteirada de Djamila. Que quando alguém faz alguma coisa, vou processar. Teve um episódio dos livros, né? Que as pessoas lançaram em PDF os livros dela. E aí ela disse que ia processar e teve outro também que ninguém podia falar nada. Agora parou com isso, mas ninguém podia dizer nada a ela, contestar, dizer que ela era feia, que ela... Feia que eu falo não é que chamaram ela de feia, não, viu, gente? Que ela nem é feia, ela é uma mulher muito bonita. Mas se alguém contestasse ela, criticasse, vixe, o mundo caía. E a vida dela dizer que ia processar as pessoas. É uma pessoa embranquecida, que confia nas instituições e que usa as instituições contra seus próprios irmãos. Porque a gente tem formas de resolver com os nossos sem precisar recorrer a eles, porque a gente sabe que eles só têm violência contra nós. Como é que a gente fala contra o Estado e faz isso? Chilique de branca, apesar de não ser branca, né? Ser preta, se apropriar do discurso preto, se apropriar de discurso antirracista, mas na verdade é uma pessoa que está do lado dos brancos, que senta na mesa dos brancos e que recorre aos brancos contra os seus irmãos. Sabe? Então isso é muita incoerência. Muita incoerência. Eu não faço questão nenhuma, sabe? Já aconteceu várias situações comigo. E todas as vezes que eu tinha vontade de ir na delegacia, eu dizia, pra quê, menina? Pra quê? Eles não vão me ajudar em nada. Esse povo não tá do meu lado, sabe? Não vão fazer nada por mim. Ela se colocou no pedestal mesmo. Porque, por causa do embranquecimento, porque ela se acha acima do bem e do mal, porque ela vem de uma luta que essas pessoas realmente eram as referências, né? Essa luta antirracista, pessoas como ela, como Silvio de Almeida e outros, eram tidos como referência. Então, ela não aceitava a crítica até o momento que ela foi para Paris botar flores no túmulo de Simone de Beauvoir. E Beauvoir era racista, sabe?
Aí a pessoa coloca o gênero, misericórdia, o gênero acima da raça. Porque Simone de Beauvoir era a referência feminista e ela é feminista. Então, para ela, o gênero está acima de raça. E aí, quando foram criticar ela e dizer que ela estava botando lá flores no túmulo de uma pessoa racista, ela disse que ia processar e mandou beijos de Paris. Isso é branquice, para dizer que ela estava lá e vocês estão aonde? Vocês estão onde? Sabe? Isso é branquice. Se apropriar da carteirada também, gente, título, sabe? Estar em Paris, morar em condomínio, isso é o cúmulo da branquice, ficar dando carteirada. Você sabe quem sou eu? Era uma coisa que a gente fazia muito quando ia dar palestra, né? Que agora ninguém vai querer que eu dê palestra em lugar nenhum, agora eu tô contra essas coisas, né? Mas quando eu dava palestra nas escolas, as pessoas perguntam assim, a sua bio, você tem que dizer, né, quem você é. Aí você tem que dizer que você é professora e coordenadora da rede municipal, que você é pós-graduada em letramento e alfabetização, que você é militante virtual, que trabalha com ativismo racial e social e não sei o que, menina. Porque você vale pelos títulos que você tem. Não importa o que você faz, não importa quem você é. O que importa são os títulos. Isso é branco, porque esses títulos vêm da academia branca. É o branco que valida que isso aqui é importante, né? E mesmo eu sendo da profissão mais mal remunerada de nível superior e mais achincalhada, linchada, e ninguém tá nem aí para professor, sabe? Trata a gente como qualquer coisa. Mas mesmo assim, a gente tem esse negócio de querer dizer que eu fiz faculdade tal, pós-graduação e tal, sou mestre, sou doutora, sabe? Nunca tive vontade de fazer mestrado nem doutorado. Nunca tive vontade. Vixe, eu não entendia por qual motivo de fazer aquilo ali. Sabe? Você fica se acabando de estudar, sendo violentado dentro da faculdade, fazendo pesquisa para deixar seu conhecimento todo lá, ainda deixar os brancos se apropriando de conhecimento preto, sabe? E saindo toda acabada de lá de dentro. Quando você pode estudar, para mim a única coisa, o único motivo que tinha para querer fazer um mestrado, doutorado era aumentar o salário, porque quando você é concursada, é a única coisa que você vai ter, é aumento de salário. O Estado não está querendo saber se o que você fez foi relevante, vai ser relevante em sala de aula, ninguém está preocupado com seus títulos. Aí a gente fica rotando o título, eu sou mestre, sou doutora, eu sou nada, sabe? Eu sou professora, eu sou educadora, sabe? E eu sou uma pessoa que estou tentando, junto com o meu povo, mudar alguma coisa, porque a gente precisa criar autonomia. A gente precisa sair da mão dos brancos. Então, para mim, isso é importante hoje. As outras coisas são muito bizarras, né? Mas quando você vai na bio de várias pessoas, você vai ver lá, né? Doutor e não sei o que, sabe? Aquelas coisas. Isso quando a secretaria te libera para fazer pós. A pós a gente não consegue fazer, porque hoje em dia tem vários tipos de pós que você tem condição de mesmo trabalhando, fazer. Agora, o mestrado você precisa dar licença. Depois que a Semineto entrou na prefeitura, não quis dar licença a ninguém. Pense no povo enlouquecendo, precisando de licença, e ele sem querer dar. Teve gente que tirou licença sem vencimento para não receber dinheiro nenhum para poder fazer mestrado e doutorado. A pessoa tem que estar muito bem de vida, viu? Para poder ficar sem vencimento, sem dinheiro. Mas é isso, a gente acredita nisso, porque a gente tem essa, sabe? A gente está norteado por isso, essa dependência do Estado, essa dependência da branquice. A gente acha que só pode estudar se for numa universidade, seja ela pública ou particular, não é a única forma, sabe? Essas coisas que eu aprendi de alfabetização não foi na universidade. Eu leio, eu tenho muitos livros, eu procuro, eu investigo, eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. Então,
Eu procuro fazer o melhor. Não sou a melhor alfabetizadora do mundo, mas eu gosto de fazer isso. E já alfabetizei muita gente, né? Mas a gente acha que só pode fazer essas coisas se a gente estiver apoiado naquilo. É por isso que a gente luta tanto para ter vagas nas universidades públicas, a gente luta tanto para que abra universidades públicas, a gente luta tanto para que tenha dentista público, médico público, não sei o que público, porque a gente acha que a única forma de cuidar da nossa vida é dependendo do Estado. Ah, mas a gente paga imposto, sim, você paga imposto para morrer também. Paga imposto, porque tudo que você compra, você paga imposto. Tudo. Pra quê? O que é que o Estado lhe dá de retorno? Ah, mas é por isso que a gente tem que lutar. Lutar por quê? A gente tem que lutar para não pagar imposto para eles. A gente tem que lutar para ter nossa autonomia, para gastar dinheiro com a gente. Vocês não fazem ideia de como eu sinto uma dor quando eu vejo que mais de R$ 2.000 no meu contra-cheque vai todo de imposto. De imposto de renda e imposto de previdência. E mesmo sendo professora e coordenadora, na época que eu quiser me aposentar, que eu não vou chegar a esse tempo porque eu não quero, eu vou sair, você vai ter que escolher qual é a aposentadoria que você quer, se é de professora ou de coordenadora, mesmo você contribuindo para as duas. Pense aí que loucura. E além desse imposto de renda que você paga na fonte, quando chega a época de restituir, porque eu tenho a coordenação como extra, segundo eles, eu ainda pago mais de R$ 4.000. Dá uma dor. Digo, gente, eu pago para trabalhar. Eu pago para trabalhar, mas não quero mais isso não. Né? Eles só estou esperando eles me pagarem o que me devem. Depois que pagarem o que me devem, eu tô, ó, pegando minha pista e cuidando só dos meus. Porque ainda tem isso, o Estado nos adoece. Eu adoeci, eu adquiri pressão alta quando eu fui trabalhar pela prefeitura. Eu adquiri depressão quando eu fui trabalhar pela prefeitura. Não tenho saudade, não quero conta mais. Então é isso, gente. A gente precisa entender que a gente pode fazer tudo sem depender deles. Pode resolver todos os nossos problemas sem depender deles. Nós podemos criar nossa estrutura, nossas leis, as nossas regras na nossa casa. Porque se você pega a sua casa e deixa outro tomar conta, outro reger, outro dizer quais são as regras, você vai ter que aceitar tudo que ele quer. E se for seu inimigo, você vai ter que aceitar a violência. A gente não precisa disso, certo? Então, quarta-feira a gente tem live aqui de novo. Não, aqui é Facebook. A gente vai ter lá no Instagram, na Papo de Preto, a live de quarta. De quarta não, de quinta e de sexta. E terça-feira, a live é amanhã, na Quilombo Longa. O mesmo horário, 8 horas da noite. A gente vai falar sobre educação preta e espiritualidade. Não percam, quem não curtiu a Quilombo Longa ainda, lá no Instagram e aqui no Facebook. Curtam, comentem, compartilhem. Eu vou ter um post novo nesse instante, antes da live, lá no Instagram e no Facebook. Então ajuda aí. Eu vou ver se no começo desse mês de maio agora a gente começa o primeiro curso da Quilombo para educadores pretos e pais, mães, quem quiser fazer. Viu? Beijos e até a próxima.